Convido todos os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar o hino de número 400 no Cantor Cristão, hino de número 400, que tem por título Júbilo. Jesus, Senhor Altíssimo, a morte quis sofrer, de pecadores míseros, irmãos seus quis fazer. Por isso canto todo dia, Cristo me enche de gozo e alegria. Número 400 no Cantor Cristão. Vamos nos ajoelhar então, queridos, e vamos orar ao Senhor. Senhor amado, nós queremos dizer como Pedro disse no Monte da Transfiguração: Senhor, é bom estarmos aqui. É bom estarmos na casa do Senhor, reunidos com irmãos queridos e amados, irmãos de perto, irmãos de longe, visitantes. Nos alegramos muito, a Deus, de estarmos juntos, reunidos, para cultuarmos ao Senhor. Após fim da escola bíblica dominical, permanecemos aqui com alegria, com prazer, com entusiasmo, cantando estes hinos de júbilo, Senhor. O Senhor, Deus Altíssimo, a morte quis sofrer, de nós, pecadores míseros, irmãos seus quis fazer. O nosso Senhor Jesus Cristo é maravilhoso. Por isso, Senhor, abençoa-nos para prestarmos um culto aceitável a Ti. Remove dos nossos corações qualquer sentimento, qualquer atitude, qualquer pecado que desagrada ao Senhor, e ajuda-nos a servirmos ao Senhor com alegria, com amor, com fidelidade, com compromisso. Agradecemos ao Senhor por todos os irmãos presentes, pedindo também pelos irmãos que por motivo de trabalho, de viagem ou até mesmo de enfermidade não podem estar conosco. A mesma bênção que estamos recebendo aqui, recebam os nossos queridos também, irmão Naldo e sua família, por motivos justos também não podem estar conosco. Abençoe e fortaleça a todos.
E, ó Deus, se há algum adormecido, descuidado, indiferente, pedimos que o Senhor fale com amor a cada coração. A palavra do Senhor nos adverte que muitos ficarão para trás por causa do descuido espiritual. Não seja este o caso, triste caso, esta situação horrível de nenhum de nós aqui, Senhor. Muito ao contrário, que possamos vigilantes, nos prepararmos para este momento glorioso, quando o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Então pedimos, fale aos nossos corações nesta manhã, mais uma vez, pela Tua palavra bendita e eterna, Senhor. E onde a Tua palavra chegar, através dos vídeos transmitidos, que todos sejam abençoados também como nós somos aqui. Muito obrigado, porque irmãos lá no Nordeste assistem ao culto aqui da Tua igreja, oramos por eles. Irmãos no Centro-Oeste, irmãos no Sudeste, irmãos no Sul, por todos eles, ó Deus, irmãos no exterior também. Oramos pela nossa amada irmã Ondina, já bem debilitada, com a saúde abalada, mas o Senhor está com ela. Oramos, hoje está lá em Corumbá, cuida dela, Senhor, cuida também do irmão Arlindo, que está ao seu lado, ajudando, amparando. Fortaleça os nossos irmãos ali em Rincón del Tigre, na Bolívia, e os demais campos missionários que a Tua igreja tem o prazer de apoiar, orar e contribuir. Oramos também pelo Brasil, Senhor. Logo iremos às urnas para votarmos e pedimos que o Senhor coloque paz em nossos corações, no coração de cada cristão, Senhor, para fazer o que o Senhor Jesus faria se estivesse em nosso lugar. Se o Senhor Jesus estivesse aqui e fosse votar, votaria Ele em candidatos que apoiam um aborto? O Senhor Jesus, estando aqui e cumprindo o seu dever de cidadão, votaria em partidos que apoiam o homossexualismo e todas estas aberrações e agressões contra o Senhor? Que todos os cristãos orem, pensem e votem confiadamente, sabendo a Tua vontade. Oramos pelo nosso amado irmão Gerson. Obrigado pela fidelidade dele na casa do Senhor. Obrigado, Deus, porque se for da Tua vontade, colocá-lo ali na Câmara Federal, seja feita a Tua vontade. Ele está esperançoso no Senhor, de sempre fazer a vontade do Senhor, seja ela qual for. Pedimos a Tua bênção, Senhor, portanto, para o Brasil, libertando da idolatria, do paganismo, também da falsa religiosidade, Senhor. Ajude, abençoe, que ainda possamos ter ordem e progresso, paz e liberdade, verdade e justiça. Todas essas bênçãos pedimos e somos muito gratos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias em João, capítulo 5, do versículo 2 ao versículo 14. João, capítulo 5, do versículo 2 ao versículo 14. Temos o relato de um paralítico de Betesda. Ele estava junto ao lago de Betesda, onde ocasionalmente um anjo descia, agitava as águas do lago, esse lago de Betesda, e tão logo as águas eram agitadas, quem entrasse primeiro no lago era curado das suas enfermidades. Mas ali ao lado havia 5 alpendres, as pessoas estavam ali esperando. E ele, por ser paralítico, quando tentava descer para as águas, alguém outro já ia na frente e ele esperando. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, quase 40 anos. Imagine que situação. Vamos ler a palavra do Senhor que nos diz. João capítulo 5, de 2 a 14. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e necessitados, ressequidos, esperando o movimento das águas. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. E respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio me disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: Quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Para que não te suceda coisa pior. 38 anos aquele homem esperando para ser curado. Imagino ele vendo a agitação no lago, o anjo agitando a água do lado, e ele com esperança, paralítico, tentando se arrastar para a beira do lago para entrar, para ser curado. Ele tinha fé, ele tinha. E ele descia, mas quando chegava, alguém já tinha sido curado antes. Quanta expectativa, queridos irmãos. Quanta expectativa, quanta esperança, ao mesmo tempo, quanta frustração. Talvez ele chegando à beira do lago, agora é minha vez, eu já estou esperando há 25 anos, há 30 anos, há 40, quase 40 anos. Ao chegar, alguém entrava na frente e era curado. Isso certamente dava uma certa frustração ao coração. Mas eis que chega o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus faz uma pergunta: Queres ficar são? Quem não? Quem não? Todos querem ficar sãos. O Senhor Jesus então o liberta, o cura daquela situação em que ele estava aprisionado há tanto tempo, quase 4 décadas, irmãos. E ele todo alegre, todo feliz, vai em paz para o seu lar, carregando a sua cama. O Senhor Jesus o encontra no templo novamente e fala: Você já está são, mas não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Gostaria de perguntar: o que poderia acontecer de pior para este homem? O que pode acontecer de pior para cada um de nós, nós que já fomos curados pelo Senhor Jesus Cristo?
O que pode acontecer de pior, queridos irmãos? 3 coisas horríveis podem acontecer de pior se nós não abandonarmos os pecados. O Senhor Jesus falou: você já está curado, vai agora, não peques mais, para que coisa pior não te suceda. A primeira coisa pior que pode acontecer para uma pessoa que já foi curada, que já foi salva, mas que se descuida e continua a teimar no pecado, é a cegueira espiritual. A primeira coisa que as pessoas, quando deixam de obedecer a palavra do Senhor Jesus Cristo e continuam na vida de pecados, é que essa pessoa começa a ficar com cegueira espiritual. O Senhor Deus nos avisa através de Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Satanás tem prazer em confundir as pessoas. Essa é a especialidade dele, confundir as pessoas. As pessoas, quando começam a viver uma vida de pecado, começam a perder a visão espiritual, começam a ter miragens. Eu era criança, gostava muito de ler sobre deserto. Como eu gostava de ler sobre o deserto? Talvez porque meu pai sempre pregava sobre o deserto, o povo de Israel passando pelo deserto, o Senhor Jesus no deserto, onde foi tentado por Satanás. Eu tinha uma grande expectativa de conhecer mais sobre o deserto. Eu lia muito sobre o deserto. E eu ouvia de pessoas que estavam caminhando no deserto. A Bíblia fala muito sobre pessoas no deserto, reis no deserto, exércitos no deserto, pessoas derrotadas no deserto. E eu lia então de pessoas que estavam no deserto e começavam a sentir sede, porque no deserto é um problema muito grave. O calor durante o dia chega a absurdos 50 graus. Imagine. Sexta-feira nós tivemos quase 29 graus e já estávamos todos aqui com muito calor. Imagina no deserto 50 graus. A pessoa está em constante evaporação. Os olhos, a evaporação, abriu a boca, está evaporando. O corpo vai perdendo líquido, vai caminhando, vai perdendo líquido. E se não repor o líquido, a pessoa começa a entrar numa situação de angústia e de miragem. Começa a ter miragens. A pessoa então olha uma pedra e tem uma miragem. Ele está tão sedento, tão querendo água, que olha uma pedra e enxerga uma piscina. E eu lia de pessoas que viam uma pedra e tinha uma miragem, o sol escaldante, a pessoa começava a enxergar coisas todas trocadas e ia correndo: é uma piscina, eu estou precisando de água. Pulava e dava com a cabeça na pedra. E ao invés de ser, além de sede, além de angústia, tinha também uma dor de cabeça, porque deu com a cabeça na pedra. Era ilusão, era miragem. O que o pecado faz com as pessoas é exatamente isso, enganar. O que Satanás fez com Eva foi enganar. Foi falar para ela: olha Eva, olha Eva. Desvia os olhos da palavra de Deus. Desvia. Deus não quer que vocês sejam livres. Eu quero que você seja livre. Olha para a fruta, Eva. Ela olhou e ficou com miragem. Ela se confundiu. Ela começou a olhar para a fruta da qual Deus havia dito: não comam desta fruta. Não desobedeçam. Ela olhou para a fruta, achou que era linda, maravilhosa, e fruta, como diz em Gênesis, desejável para se comer. É o que o pecado faz. O pecado, ele não se apresenta hostil, mau, perigoso, mortal como ele é. Ele se apresenta atraente, agradável. Uma piscina de água limpa para eu tomar, para mergulhar e saciar a minha sede. Eva comeu e era uma miragem. Tão logo comeu, Eva perdeu toda a sua inocência. Tão logo comeu, Eva perdeu toda aquela comunhão que havia com o Senhor e passou a sentir remorso. A pessoa passou a sentir medo, passou a sentir vergonha, tudo aquilo que ela não conhecia e que não sentia. Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Irmãos, nós que já fomos libertos do pecado, não vamos voltar ao pecado. A palavra do Senhor Jesus para este homem é a mesma palavra para cada um de nós. O que está lhe incomodando, querido irmão? Abandone o pecado. Qual o pecado que ainda tem feito você perder a visão espiritual?
Qual o pecado que ainda tem feito você sentir-se numa miragem? Começa a enxergar as coisas trocadas. Começa a olhar para os irmãos com dificuldade, com desconfiança. Começa a olhar para o cônjuge de maneira errada. Começa a olhar para a família de maneira trocada. Começa a confundir as coisas. É o resultado do pecado. Acontece coisa pior. Acontece coisa pior. O Senhor Jesus disse: vai e não peques mais, para que não perca a sua visão, para que você não viva numa miragem. O pecado é uma miragem. Temos falado tantas vezes aqui de Davi. Recentemente li novamente em 1 Reis, em vários lugares na Bíblia fala a respeito de Davi, que levantou-se de tarde, subiu no terraço do seu palácio e teve uma miragem. O pecado é uma miragem. Ele olhou para a casa do vizinho, de Urias, o seu soldado, um dos valentes de Davi, um dos valentes, olhou para o lar e se encantou com a miragem que viu. Quanto tempo durou o prazer de Eva, queridos irmãos? Quanto tempo durou? Só o momento de comer a fruta. Quanto tempo durou o prazer de Davi, queridos irmãos? Só o prazer do momento que estava junto com Batseba. Porque o resto da vida, Eva amargou tristeza, desgosto, decepção, arrependimento. Davi, o resto da sua vida, amargou dor, sofrimento, angústia, morte, tragédia na sua vida. O pecado é uma ilusão. Por isso o Senhor Jesus diz: vai e não peques mais. Examine-se, irmão, o que você tem ainda no seu coração que está impedindo de você ter libertação completa que o Senhor Jesus dá. Ele não só liberta da enfermidade como aquele homem estava, mas principalmente ele liberta da escravidão do pecado, que é a pior de todas as doenças. Não deixe Satanás enganar a sua visão. Não deixe ele confundir a sua visão. Não deixe ele te cegar. Segundo aos Coríntios 4:4. O Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Não deixe ele fazer isso com você. Em segundo lugar, queridos irmãos, coisa pior que pode acontecer é a mente ficar cauterizada. Além da visão turvada, de perder a visão, de começar a enxergar miragens, além disso também a mente começa a ficar cauterizada. Quando nós permitimos o pecado na nossa vida, e o pecado reincidente, nós começamos a ficar com a nossa mente cauterizada. No começo sentimos: que vergonha, eu pequei, Senhor me perdoe, eu não quero fazer isso, mas volto a pecar. Senhor, eu pequei, não quero fazer mais isso, mas volto a pecar. E aí a mente começa a ficar cauterizada. Chega um momento que a pessoa já não sente mais. A consciência é um dispositivo que Deus colocou dentro de nós para apontar o que é certo e o que é errado. Todos nós temos consciência do que é certo e do que é errado. Todos nós temos. As crianças aqui na escola têm consciência do que é certo e do que é errado. Os irmãos que estão aqui podem confirmar, os que trabalham aqui na escola. Muitas vezes as crianças estão andando com o cadarço desamarrado, e eu não posso ver ninguém com o cadarço desamarrado. Mas eles estão andando, correndo com o cadarço desamarrado, mas quando me vê, na hora, a consciência acusa, abaixa e amarra o cadarço. Não é verdade, queridos irmãos? Eu não preciso nem falar nada, mas ele já sabe. A consciência é um dispositivo que Deus colocou para mostrar quando estamos certos e quando estamos errados. Mas se eu faço erro, se eu insisto no erro, se eu persisto no erro, chega um momento que a consciência já não acusa mais, porque está cauterizada. Irmãos, como é maravilhosa a consciência. Deus colocou em cada um de nós a consciência, até as criancinhas. Certa vez Davi sentiu no seu coração o desejo de numerar o povo. A Bíblia diz que Satanás instigou Davi para fazer isso, e ele caiu nesse engano de Satanás. E ele chegou então para Joabe e falou: Joabe, você vai de Berseba lá no sul até Dan lá no norte e numera o povo. Eu quero saber quantos soldados eu tenho. E Joabe falou: rei, por que fazer isso, rei?
Confia no Senhor, não precisa fazer isso. Mas Davi estava determinado a fazer aquilo, e mandou Joabe. Joabe foi por 9 meses de Dan no norte até Berseba, foi numerando o povo. 800.000 soldados de Israel, 500.000 soldados de Judá. Oba! 1.300.000 soldados, homens valorosos. Foi a conta que Joabe trouxe para Davi. Mas tem um dispositivo dentro de nós, que nos mostra quando estamos certos e quando estamos errados. Joabe chegou, Joabe não queria fazer aquilo, fez porque obedeceu a ordem do rei. Quando chegou com o número, a Bíblia diz que imediatamente a consciência acusou. A consciência acusou, e Davi pediu perdão ao Senhor. Davi pediu perdão ao Senhor porque sabia que estava. Vai e não peques mais, irmão, vai e não peques mais, para que a sua mente não fique cauterizada, para que você não fique cegado pelo pecado. Algum pecado ainda na sua vida, irmão, abandone esse pecado, seja qual ele for. Às vezes pode ser o pecado do melindre também. Hoje as pessoas estão melindrosas demais. Olha para os irmãos tudo com desconfiança. Cuidado com isso, é um pecado. Não olhe com desconfiança para os irmãos. É um pecado que vai cegar a sua visão e começa a enxergar tudo trocado, começa a ter miragem. Começa a consciência a já não apertar mais esse dispositivo. Escuta, você está errado. Escuta, você está fazendo o que desagrada ao Senhor. Vai insistindo no erro e chega uma hora que o dispositivo já não dispara mais, já não avisa. Peça ao Senhor perdão. Peça ao Senhor para lhe ajudar. É um vício que o irmão tem. É alguma fraqueza que o irmão tem? É alguma dificuldade de relacionamento? Peça para Deus lhe ajudar. Ele perdoa de todos os pecados, Ele liberta de todos os pecados, mas Ele fala, vai e não peques mais para que coisa pior não te aconteça. Além de ficar com a visão cegada, além de ficar com a consciência cauterizada, ainda uma outra coisa acontece quando nós não permitimos que o Senhor nos liberte completamente. Uma coisa pior, em terceiro e último lugar, é o coração endurecido. Quando nós insistimos no pecado, ficamos com a mente, com os olhos confusos, turbados, ficamos com a consciência cauterizada e o coração fica endurecido. Em Hebreus capítulo 3, versículos 12 e 13, lemos na palavra do Senhor. Hebreus capítulo 3, versículos 12 e 13. Se nós não abandonarmos os pecados, o nosso coração vai ficando endurecido. E chega um momento que o coração endurecido já não sente mais arrependimento. Diz a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 3, o versículo 12 e o versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, quanto mais vezes que se chama, durante o tempo da vossa, que se chama hoje, pelo engano, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Eu vou ler de novo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado tem essa especialidade, cegar os seus olhos. Tem essa especialidade, cauterizar a sua mente, já não sente mais o que está errado. E o pecado tem por finalidade endurecer o coração. Ou seja, a pessoa já não sente que está pecando contra o Senhor. Eu era adolescente quando nossos pais iniciaram o trabalho aqui em Quatro Barras, e foi um trabalho muito difícil, porque não tinha uma igreja como tem hoje. O trabalho começou numa garagem feita de costaneira, nosso pai construiu. Costaneira é aquela parte de fora da madeira, das toras, ia na serraria, então cortavam aquelas partes de fora, costaneira, e naquela época era dado até de graça. Meu pai foi na serraria, que havia aqui na entrada de Quatro Barras, da família Creplive,
Irmã Lourdes deve se lembrar certamente, chegou lá e como ele não tinha dinheiro, então ele pediu aquelas costaneiras e seu totó deu as costaneiras para o meu pai. Ele construiu uma garagem onde começou a escola bíblica dominical. Durante a semana deixava a Kombi guardada, a Kombi da missão, e no domingo tirava a Kombi para ir buscar as crianças e ali então fazia o início da escola bíblica dominical. Mas o trabalho era difícil, nossos pais não tinham recursos. Deus, no entanto, trabalhou no coração da dona Albertina Kern, tia da nossa amada irmã Daniele Kern, e ela se converteu. Ela estava muito enferma, se converteu, e ela e o seu Oscar, eles tinham uma grande propriedade, onde hoje é a Coab ali, e eles tinham um eucaliptal muito grande. E estavam construindo a segunda pista da BR-116, a construtora Mendes Júnior estava construindo, e eles precisavam de eucaliptos para fazer os viadutos. Então foram lá comprar do seu Oscar os eucaliptos e cortavam os galhos e ficavam lá nos carreadores, atrapalhando a passagem dos caminhões e dos tratores que passavam por lá. Então, seu Oscar, dona Albertina, vendo a dificuldade que nós tínhamos em casa, eles chegaram depois do culto à noite e falaram assim: pastor, aqueles galhos estão nos atrapalhando, o senhor não gostaria de ir cortar essa lenha? E aí fica para o senhor, nós damos para o senhor vende para ajudar um pouco nas finanças aqui. Meu pai aceitou e eu ia com ele cortar lenha. Irmã Lourdes morava lá perto, inclusive, também. Tinha o traçador tem duas pessoas usar, uma de um lado, outra do outro. Um puxa para cá, outro puxa para lá. Então íamos cortando as torinhas e com o machado, que tenho lá em casa até hoje, ia picando toda aquela lenha lá para nós vendermos. Irmãos, eu tinha 12, 13, 14 anos, a minha mão ficou nos primeiros dias toda cheia de calo e sangrando. Ficou sangrando. Trabalhar o dia inteiro com machado, com traçador, quem já trabalhou sabe que não é fácil. Nos primeiros dias, aquelas bolhas de água, e doía, e ardia quando estourava aquelas bolhas, e começava a sangrar, mas tinha que trabalhar, não tinha outra opção. Mas passadas algumas semanas, minha mão já não sangrava mais, já não calejava mais, já estava com a pele bem grossa. Ao ponto de meu irmão Daniel, quando me dava a mão, ele falou assim: que pele grossa você tem na sua mão. Várias vezes ele falou isso para mim. Podia trabalhar o dia inteiro. O primeiro caminhão de lenha, meu pai estava viajando, eu que vendi para a família Vidolim, 700 cruzeiros. Que alegria, meu. Eu ajudei a carregar o caminhão. Eles me deram aquele maço de dinheiro, 700 cruzeiros. Hoje o metro da lenha não está muito barato, não imaginem só 700 cruzeiros, foi uma ajuda. Eu lembro que eu cheguei em casa, trouxe para minha mãe, entreguei aquele fardo de dinheiro, mas foi uma bênção, queridos. Mas as minhas mãos estavam calejadas. É o que o pecado faz no nosso coração. Quando nós pecamos, o coração fica incomodado. A consciência acusa e nós vemos que estamos errando. Mas quando continuamos no pecado, daí a pouco já a mente já está confusa, a visão já está vendo miragens e o coração já não sente mais, ao ponto de Deus nos falar através do escritor de Hebreus, que eu lerei novamente, diz 12 e 13: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Cuidado para não acontecer coisa pior. O que é pior do que ficar 4 décadas esperando pela cura física e não ter? Qual é o pior do que isso? É se afastar do Deus vivo. O que é pior do que uma pessoa esperar pela solução dos problemas físicos e não ter, e depois ir parar em eterna condenação? Isso é muito pior, queridos irmãos.
Por isso, não podemos permitir que o pecado assole a nossa vida. Diz o versículo 14, 13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Devemos nos exortar uns aos outros, queridos irmãos. É o que eu estou fazendo. Eu faço para os amados irmãos. Eu peço aos irmãos, não se afastem da comunhão. Não permitam o pecado. Quanto mais pecarmos, mais vamos ficar com a visão confusa. Mais miragens vamos ver. Quanto mais pecarmos, mais a nossa mente vai ficar cauterizada. E quanto mais pecarmos, mais o nosso coração vai ficando endurecido. Por isso o Senhor Jesus falou para aquele homem: você está curado. Agora vai e não peques mais, para que nada pior te aconteça. Irmãos, eu tenho falado repetidamente aqui que muitos membros de igreja estarão no inferno. Muitos. Hoje já estão lá, muitos membros de igreja. Muitos que foram batizados, muitos que tomaram a ceia do Senhor, muitos que sentaram, que cantaram, que talvez até tenham orado nos templos, mas hoje estão na condenação eterna. Por quê? Porque não se afastaram do pecado, porque permitiram que o pecado continuasse a confundir os seus olhos, continuasse a apagar a consciência e continuasse a calejar o coração. Nessa mesma época em que cortávamos lenha, começou a vir aqui na igreja um casal. Já tenho falado para os irmãos desse casal. Um nome lindo do casal. Ele se chamava Angelino, ela se chamava Angelina. Que nome lindo! E os dois com nome de anjo, Angelino e Angelina. E eles tinham muitos filhos. Eles tinham 2 bancos aqui. Eles estavam começando a aprender a dirigir, ia buscá-los numa chácara onde eles moravam. Enchia a Kombi só com a família do irmão Angelino e irmã Angelina. Eu vinha tão contente porque a Kombi vinha cheia. Umas moças, uns rapazes, umas crianças, todos aqui. Mas o seu Angelino não se afastou do pecado. O seu Angelino não abandonou o pecado. E quando nós não abandonamos o pecado, sabe o que nós vamos abandonar? A palavra do Senhor. Quando nós não abandonamos o pecado, sabe o que nós vamos abandonar? A comunhão na casa do Senhor. Quando nós não abandonamos as coisas erradas, nós vamos ficar com a nossa mente confusa, com os nossos olhos turvados, com o nosso coração endurecido. E foi o que aconteceu com este homem. Ele orava na casa do Senhor. Ele orava. Mas no final, pegou a Bíblia, rasgou a Bíblia, queimou. Foi membro da igreja, foi batizado pelo meu pai. Hoje meu pai está no céu. Seu Angelino, com nome de anjo, está no inferno. E arrastando a família para lá, porque estão desgarrados do Senhor. É sério, querido irmão, é sério, amados irmãos. Não vamos brincar. Quando o Senhor Jesus falou, vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior, é porque Ele sabe o que está falando. Ele sabe o que está falando. E nós devemos entender e aceitar a palavra dEle e mudarmos de comportamento. O pecado não é brincadeira. O pecado é uma miragem. O pecado nos engana. O pecado nos traz tristeza, desapontamento, decepção, desilusão. E se não abandonarmos o pecado, vamos parar em eterna condenação. Então vamos nos firmar no Senhor. Todos nós fomos libertos, tal como aquele homem. Todos nós fomos libertos da nossa paralisia espiritual. Longe de Cristo nós estávamos paralíticos espirituais. Hoje Ele nos libertou. Agora vamos fazer o que o Senhor Jesus nos ensinou. Vai e não peques mais. Vamos servir ao Senhor com alegria, queridos irmãos, longe de todo e qualquer pecado. Convido todos a baixarem suas cabeças. Vamos orar ao nosso Deus. Gostaria de perguntar se há alguém aqui que ainda está permitindo o pecado na sua vida.
O Senhor Jesus está falando para você: vai, não peques mais. Todos estão orando. Durante toda a semana, pensando nessa mensagem, orando, para que Deus fale ao coração. Talvez você é um membro de igreja, talvez você foi batizado, talvez você cantou no coral, talvez você orou, talvez você testemunhou, mas está descuidado como o seu Angelino. Hoje ele não pode mais sair da condenação eterna, mas você pode. Você está aqui e ainda pode. Há alguém aqui nesta manhã? Só levante a sua mão, membro de igreja ou não, levante a sua mão. Eu, Senhor, liberta-me, eu não quero mais viver nessa vida de paralisia. Há alguém aqui? Levante a sua mão. Deixe ele fazer o restante. Você só toma a iniciativa, o restante ele faz. Se houver alguém aqui, levante a sua mão e nós vamos orar por você. Há alguém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor Jesus libertou aquele homem da situação miserável que ele vivia. E a palavra do Mestre é para nós também. Vai e não peques mais. Ajuda-nos, Senhor, porque Satanás gosta de iludir as pessoas. Ele fez isso com Eva, fez isso com Sansão, fez isso com Davi, fez isso com Salomão, fez isso com Judas, fez isso com tantas pessoas no passado, e nenhum deles ficou satisfeito com o pecado. Não tem satisfação no pecado, é uma miragem, é uma ilusão. Também, ó Deus, aqueles que não abandonaram o pecado, tiveram a sua consciência cauterizada, já não sentiam mais nada. Ajuda, Senhor, para que isso não aconteça com nenhum de nós aqui. E abençoa também, Senhor, para que todos nós não nos descuidemos da Tua palavra, para que o nosso coração não fique pisoteado, não fique endurecido, e não venhamos a sentir mais nada daquilo que é espiritual, por o nosso coração estar corrompido no pecado. Ajuda, Senhor. Oramos pedindo a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Constantemente
cantamos na segunda estrofe: agora, qual ave voando no céu. Infinda alegria é para os que têm o Senhor Jesus Cristo. No nosso livro de devocional em casa, essa semana nós lemos das águias que são apanhadas e são colocadas em gaiolas. Elas não têm mais aquele brilho no olho, elas não têm mais o viço nas penas, elas ficam com as asas abaixadas, com um olhar triste, abatidas. Esta é a situação de todas as pessoas no pecado. O pecado é ilusão, é uma miragem, alteriza-me, pisoteia o coração. Não tem como ser feliz. Só quem tem Cristo é eternamente feliz. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo culto que pudemos prestar ao Senhor nesta manhã. Leva agora todos em paz para os seus lares, Senhor, e ajuda-nos a estarmos o mais longe possível do pecado. Assim como o Senhor Jesus falou para a mulher adúltera: vai e não peques mais. Ele falou também para esse homem que foi curado: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E Ele está falando para todos nós: vão e não pequem mais. Vamos viver em santidade. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos uma vida honrada para o Senhor, com alegria, qual ave voando no céu, longe de toda essa ilusão, toda essa opressão, toda essa podridão que há no mundo, Senhor. Ajuda-nos a vivermos assim e com uma vida santificada, mostrarmos às pessoas do mundo que ainda estão oprimidas, aos nossos familiares que ainda estão longe do Senhor, mostrar para eles que há uma grande diferença entre aqueles que estão com Cristo Jesus e os que estão sem Ele. A diferença é entre a vida e a morte, a alegria e a tristeza, a satisfação e a insatisfação. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor completa, o Senhor é a nossa vida, aqui na terra e eternamente no céu. Leve em paz os meus amados e queridos irmãos. Conceda a todos o pão de cada dia na porção suficiente. Abençoe também irmão Andres, irmã Sibila e irmão Andrezinho, que viajarão de volta para São Paulo, irmã Lloyd, irmão Richard também. E os demais irmãos, ó Senhor, nas suas atividades e trabalhos e compromissos durante a semana, todos guardados pelo Senhor. Traz-nos de volta à noite, para com alegria continuarmos te adorando e te servindo, sendo gratos pela salvação, pela libertação do poder das trevas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Todos podem se assentar, por favor, com o pós-lúdio, com oração silenciosa. Estaremos com o culto coletivo encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Bom restante de tarde, até a noite, e boa viagem para o irmão Andres, a família, irmão Richard e irmão Lloyd também. Vão hoje também? Vão? Ah, vão ficar, que maravilha, que bênção. Então, irmão Richard está de férias, que satisfação. Deus abençoe a todos, até a noite, com a permissão do nosso Deus.